Esse grande dia se aproxima. E talvez muitos que adentram a casa dele entram e saem, sem dar também a ele a devida honra. Desde o começo do culto, ao entrar no templo, eu escutei uma palavra acerca das obras pela boca do pastor Edson. E depois vi a pastora Cláudia, complementou. E eu fiquei ali, Espírito Santo de Deus, como o Senhor testifica a mensagem. Obrigada. Abra a sua Bíblia comigo. Em 2 Timóteo. Quero render graça pela vida do meu genro, Mateus, minha filha Andressa. Obrigada, minha querida. Obrigada, porque eu não sou muito boa com manuseio. Não, tá ótimo. Sim. Obrigada. Pô. Como eu estava dizendo, rendo graça pela vida do meu genro Mateus, minha filha Andressa Vitória, que se encontra aí na nave da igreja. Tem sido aí um grande parceiro na obra do Senhor. Enquanto vocês folheiam, quero expressar algo acerca dessa palavra. Por ser um culto direcionado ao departamento de senhoras, e o alvo é Cristo, é as almas e é Cristo. Por ser um culto titulado dessa forma, eu confesso que eu fiquei há dias dizendo, mas Senhor, por que não Abigail? Mas Senhor, por que não Ana? Por que não Esther? Por que não Ruth? Por que não Dorca? Por que não as mulheres que já estão aí? Por que não também Raabe? Por que não? Mas nós não fazemos o que queremos. Quem faz o que quer não anda na direção do Pai. Não falamos o que queremos, o que almejamos. Até porque quando nós falamos o que queremos, não surte efeito. Não tem ação. Agora, quando é o Senhor, quando fazemos aquilo que Ele espera que seja cumprido, como princípio, como ordenança, quando falamos aquilo que Ele pede, que Ele nos ordena fazer, o efeito surge. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 5, verso 4 e o verso de número 5 para o começo. A palavra que o Senhor trouxe para nossas vidas foi essa. Capítulo 5 de 2 Coríntios 4, 5. Desculpa, eu falei Timóteo, perdão. Segunda é porque eu estou com uma outra ministração na minha cabeça aqui, perdão. 2 Coríntios, capítulo 5, 4, verso 4 e verso de número 5. Estou vendo ainda alguns folheios. Amém. A palavra do Senhor diz assim aos nossos corações. Isso é para quem indaga muito, isso é para quem questiona muito, isso é para quem pergunta muito. Por que, Senhor? Nasci só para isso? Para sofrer, para padecer? Ai, por que me sobreveio tantas coisas assim, assado? Por que nada na minha vida muda? Por que nada na minha vida é transformado? Por que na vida de Beltrano tudo acontece, mas na minha não? Olha a palavra que o Senhor traz para mim e para a sua vida. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou, foi quem a igreja? Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também, empenhou o Espírito. E que Espírito é esse? Eu vou repetir o verso de número 4, em outra tradução que diz assim, porque também nós, o que estamos nesta casa, nesta barraca, nesta morada. A sua Bíblia deve ter aí essa expressão. Reflita na sua singularidade como ser, como esta casa. Eu, missionária Luciana, como casa. Podeis assentar, igreja? Eu, Luciana, como casa, como tabernáculo, como morada. Eu, missionária Luciana.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas primeiras cartas, preocupado com a convivência da igreja, preocupado com dando importância ao cuidado de uns com os outros. Ele começa o livro, a primeira carta, ensinando, instruindo a este cuidado, a este zelo. E a esta carta de 2 Coríntios, eu fiquei orando e dizendo, mas Espírito Santo, por que justamente esse contexto histórico, que se a gente for colocar mesmo assim, em pratos abertos, em panos limpos, muitos vão dizer assim, mas isso não se encaixa na minha vida. Porque muitos hoje querem ouvir da palavra de Deus somente aquilo que lhe cabe, somente aquilo que lhe encaixa, somente aquilo que lhe serve, e nada mais. Sabe aquele tipo de medicamento que você diz assim, eu vou usar somente esse, porque só esse vai surgir efeito e acabou. E com isso, muitos têm deixado de fluir, de receber da verdadeira graça do Senhor. E o Espírito Santo, em concordância com o meu espírito, hoje pela manhã disse algo interessante, disse, filha, faz-se necessário que a igreja do Senhor volte-se para si. Que aquela que eu chamo como minha noiva, volte-se para si, não no egoísmo, não no cuidado próprio, mas de se autoavaliar, foi dito aqui, foi falado aqui quando eu cheguei, mas de rever os seus conceitos, de todo o seu comportamento, de todo o seu modo de viver. Ei, Deus quer te abençoar esta noite. E a prova disso é que você venceu uma semana puxada, um domingo talvez puxado, e pela graça você está aí sentado para ouvir e está ouvindo a voz dele. Então eu te convido nesse momento a rever as suas obras. Não é a obra do meu trabalho lá, não é a obra de eu arrastar aquela cadeira porque a missionária pediu que eu colocasse ela mais atrás. Não é esse sentido somente de obra, mas é todo o meu modo de viver. Questionamos tantas coisas, questões políticas, questões econômicas, porque o país está assim, porque a gasolina está assado, porque o supermercado está assim. Vivemos nesse mundo doido que está, e muitos estão nele gemendo e perguntando o porquê de tudo isso. Muitos estão nele, focados nele, tiraram o seu alvo do seu foco principal, tiraram o seu olhar da onde nunca deveria ter saído, tiraram as suas esperanças, as suas convicções, tiraram os seus desejos, o seu amor da onde nunca deveria ter saído. E o Espírito Santo foi desenrolando esse mistério, e eu falando, mas Senhor, e eu insistindo em contexto histórico de falar de Ana, Samuel, Davi, e fiquei, e falei, mas eu não faço, né, Senhor? Então vamos lá, me ajuda a ministrar esta palavra. Me ensina. O texto e algumas referências aí da Bíblia, o tema em cima das suas Bíblias, e algumas está dizendo assim, nova habitação. Em outras está dizendo assim, vivendo pela fé. Em outras está dizendo assim, novas vestes, por conta do versículo, que é um versículo quase chave em algumas traduções. E eu falando com o Senhor, e o Senhor foi desenrolando esse mistério. Igreja do Senhor Jesus, entenda uma coisa, se desde o começo do culto até agora, o Senhor está te chamando a atenção para olhar, avaliar-se a si mesmo, é porque de fato Ele se preocupa contigo, Ele te olha, Ele te observa e Ele te sonda. Direito. Queremos o tempo todo, vemos pregadores e mais pregadoras por aí ministrando a palavra e dizendo que é tempo de quê? Renovo. É tempo de quê? Restauração. É tempo de quê? Disso e daquilo outro. Mas esse tempo, ele só se concretiza, ou só irá se concretizar, se eu rever a minha postura diante daquele que me chamou. Aí sim, aquilo que ele profetiza no meio dos seus vai se cumprir em mim.
e na minha casa e no meio dos meus. Um despertar para a minha e para a sua vida nessa noite. Um despertar maravilhoso da parte do Senhor. Ora, foi para isso mesmo. Interessante, né, essa afirmação que o apóstolo coloca aqui. Foi para isso mesmo. Para de ficar perguntando. Tem uns que perguntam, a gente até entende, porque não conhece muito da palavra de Deus. A gente vai amando, vai cuidando, vai ensinando, vai zelando, vai instruindo, vai colocando no caminho. Mas há pessoas que se prendem tanto ao que está vivendo, que esquece de olhar para aquele que tem a solução. Se prende tanto para os problemas, para aquilo que está à sua volta, que esquece de focar em Cristo. Você quer ver uma prova do que eu estou dizendo? Qual é o maior, além da pandemia que se diz ter por aí nesse mundo maravilhoso, né? Mundo maravilhoso para eles, não para nós, porque o nosso maravilhoso está chegando. Além desse mal que está aí sobre este mundo, qual é? Eu diria que seria o primeiro, mas por da pandemia eu vou deixar ela lá na posição que ela está. O segundo mal que há neste século, o cansaço da mente, que traz a depressão, que traz a ansiedade, que tira o sossego de muitos maridos, que tira a paz de muitas esposas, que tira os filhos de dentro dos seus lares, os jovens da direção correta, que faz com que a pessoa tenha foco para as pequenas coisas passageiras, corriqueiras. E os dias estão se passando, e o Senhor está alertando a igreja: ei, calma aí, você é um tabernáculo, ó. Para pensar, você é morada minha, olha, ei, eu habito em ti, para aí, vamos tratar o que está aí dentro de você. Eu não mudei, não vou mudar, vou continuar sendo o mesmo Deus, mas você precisa rever que não se precisa ficar apegada às dores deste mundo, às fadigas deste mundo, às provações que estão neste mundo, porque eu zelo pela sua vida. Meu Deus. E a palavra vem dizendo, meu Pai, achei interessante aqui quando eu fui meditar nesse versículo, para isso mesmo, Ele está nos preparando. Ele nos preparou. Aos que foram já, os que desceram ao pó da terra, descansam em Cristo, esperando um grande dia. Ah, irmã Luciana, então eu tenho que passar assim, mas você vai vencer. Ah, irmã Luciana, então eu tenho que passar pela luta com meu marido alcoólatra, sim, mas você vai vencer. Você já é uma vencedora. Ah, eu tenho que passar por isso com meu filho que é alcoólatra, com isso, com aquilo. Sim, mas olhe para Jesus, porque se ele venceu aquela cruz, ressuscitou, ele está dizendo, você tem garantia de vitória. Volte o seu olhar para Ele. Quando nós voltamos, quando eu falo voltar a olhar para Jesus, preste atenção no que eu vou dizer, por favor. Quando eu digo voltar ao foco, retornar ao foco, é isso que é você estar no templo, não a matéria, porque muitos estão com a matéria sentada no banco, mas a sua mente, o seu coração está longe da presença dele. Não, quando você entrar por essas portas, entra se auto-repreendendo e dizendo para o inimigo da sua alma, eu estou na casa do meu Pai, a atenção é para o meu Pai, porque a honra e a glória é para Ele. Rabaia, naia, rabancho, darabaia, naia, Shadayanai, Shadaramanagasuphia. Ei, você tem aí em suas mãos a ferramenta que Deus te deu, a palavra, lance a palavra, não permita que o inimigo tire esse tempo precioso. Se vai dobrar o joelho para orar, não permita que os seus pensamentos te atrapalhem. Não permita que as preocupações, os gemidos dessa terra, tudo, as aflições, tudo que você está passando, atrapalhe. Porque se você continuar permitindo, escute isso,
Muitos que permitiram, deixaram-se passar por esse processo e não lutou com a ferramenta que Deus não foi o homem, foi Deus que deu. Entregou a sua alma ao diabo. Deixou de fazer a vontade de Deus. E outros se suicidaram. A loucura foi tanta que se entregaram. Agora, quando Deus está dizendo, na sua palavra, sou eu no processo, porque Ele está dizendo, aqui eu entendo isso. Parafraseando, eu entendo isso. Que para isso mesmo nos tem preparado. Foi Deus o qual nos deu também de empenhor. Meu Deus. Ele fez um depósito, pastora Cláudia. Nós, como mães, saímos para o trabalho. Quem tem filho pequeno em casa, ou quem tem filha, mesmo casada, mas mora perto, ainda deixa, porque quem é uma boa mãe sempre deixa, né? Ainda deixa para o genro, né? Né, genro? Pãozinho de queijo lá, filho, para você levar para o serviço amanhã. Mais ou menos assim, né? Quando nós saímos para qualquer lugar, deixamos algo em especial pronto. Se formos ministrar para o esposo, a gente deixa algo pronto, como eu deixei lá para o meu. Ele foi para a congregação e eu vim para cá. Mas quando ele chegar em casa, está lá prontinho, a jantinha dele à espera dele, para não ter que me esperar, já chegar, já está de barriguinha cheia e nanando. Mas está lá, eu saí e deixei prontinho. O esposo, ele sai para o trabalho, ele olha e verifica se a casa, se as crianças, se a esposa está bem. Ou ele deixou empenhado. Está tudo certinho, está tudo bem. A esposa do mesmo jeito. Sai para trabalhar, deixa lá algo para as crianças, mas ela deixa. Ela empenha algo. Ela deixa algo pronto ali. Para que aqueles que estão ali usufruam. Meu Deus. Ah, missionária, eu estou passando por isso, mas eu me sinto tão sozinha. Ah, missionária, eu estou no meio de tanta gente e me sinto tão só. Ah, missionária, eu estou dentro da minha casa, meu marido não me entende, minha esposa não me entende, os meus filhos não me compreendem, eu me sinto tão sozinha. Ah, missionária, isso e aquilo outro, ei, mas se ele está dizendo aqui que é ele que está neste processo, que ainda está nesse processo, ele empenhou o quê? Ele depositou, ele deixou o Espírito Santo para estar com você. Ele deixou o Espírito Santo para estar com você. Deixou. O que é interessante é que quando você corre para Romanos 8, ele vai dizer o seguinte, que da mesma forma, olha tanto, ele deixou, o apóstolo vem dizendo aqui para a igreja, é Deus esse negócio, a igreja está sendo perseguida, o povo está passando provação, as ovelhas estão gemendo, mas há um empenho, opa, eu estou indo para o Pai, mas vocês não vão ficar só. Opa, eu vou preparar a morada, mas aqui vai ficar alguém de minha confiança. Aqui vai ficar alguém a qual eu entreguei com zelo algo precioso, porque eu confio que ele fará o melhor por aquilo que eu amo. Essa foi a expressão de Jesus quando ele disse isso. E esse ser de confiança dele diz isso em Romanos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Meu Deus. Fraquezas. Como é que você está nessa noite? Como andam as suas forças? Ei, eu não estou falando força, braço, músculo. Não estou falando essa força. Porque eu também, se for... Meu Deus, só tenho tamanho, mas... Só tenho tamanho. Tem muita coisa que eu não consigo arrastar sozinha. Só tem um tamanho, Jesus, abençoa. Não é essa força. É aquela força que quando você está cansado espiritualmente, ou aborrecido, ou chateada, ou entristecido, ou decepcionado, ou frustrado, sem esperança, sem vontade,
sem convicções, sem desejo, sem ânimo, sem alegria, sem gozo. É nessas horas que ele vem. Rabaianai. Shaddai, Rabaianai. Shadaramanagasúbia. É naquela hora que você olha e diz assim: eu vou largar tudo, vou abandonar tudo, vou deixar esse homem, vou deixar esta mulher, vou largar este emprego, não quero mais, estou cansado dessa vida. É nessa hora que ele vem. Na verdade, ele nem vem, ele nem sai de perto de nós, né? Vamos fazer uma correção aqui. Ele nem sai, né? Muito pelo contrário, eu acho que ele está aqui, aí quando nós estamos assim, aí que ele, peraí, calma aí, que eu estou aqui. Estou aqui, eu não saí daqui, eu estou aqui o tempo todo. Você que se esquece. Você que se esquece que eu estou aqui por ordem dele. Você que se esquece que eu estou aqui de empenho. Empenhado. Sabe o que significa empenho? Quando o dono empenha uma joia valiosa, passa um período, ele vai lá buscar ela de volta. Ele não deixa. A palavra empenho não é algo que para ficar para toda a vida. É algo que a pessoa... Não é assim, pastor? É assim, pastor? Me ajuda aí, pastor. Os doutores da palavra de Deus. Que irmão não é um ser humano, ô Senhor. Estou aqui ministrando e falando: Senhor, abençoa, Pai. Tanta gente aqui boa da palavra. Amém, Senhor. Vamos lá. Empenho, você vai lá e empenha algo, mas o seu foco é de voltar no tempo determinado. Aqui, na lei do homem, tem um tempo determinado. Se você não volta, você perde. Fica para o banco. Fica para quem você confiou. Jesus está voltando. O dono que fez este empenho, esta pessoa, este ser maravilhoso que fez este empenho, ele está dizendo: por mais que você ande gemendo, chorando, sofrendo, permaneça mais focado em mim, que estou neste processo contigo. Focado na chamada, focado no propósito, focado. Não se perca, não se embarace. Ele ajuda nas suas fraquezas. E ainda tem mais, não só nos ajuda, como ainda pega aquilo que eu não consigo expressar. Aquilo que eu não consigo dizer com clareza, nas minhas orações em lágrimas. Aquilo que eu não consigo dizer ao Senhor. Escute esse testemunho rapidinho. Jesus, papai, como falar de ti, a hora passa rápido. Escute isso aqui. Uma certa feita, meu irmão morava parede com parede comigo. Meu esposo, antes do Senhor salvá-lo, e hoje ele é obreiro na casa do Senhor. Vou resumir logo esse finalzinho, que hoje ele é servo do Senhor e é uma bênção na minha vida. Eu me lembro que uma semana antes dele aceitar Jesus, eu já estava muito cansada de ver aquela situação, de viver olhar para aquele homem alcoólatra, sabe? Eu me senti uma Abigail na vida. Pronto, vou resumir, com a história assim um pouquinho... Não a parte de Davi, tá, irmão? Só a parte da brutalidade do homem. Eu posso falar isso porque eu já contei na presença dele e ele sorria até lá atrás. Sempre termino, minha velha, eu fazia isso, desculpa. Perdão, é muito bonitinho. Escute isso aqui. Eu lá em oração, chateada, ele tinha saído para beber e eu lavando a louça e comecei a jogar, foi coisa no chão. Irmão, mulher, você não faz isso. Veja, é testemunho porque eu passei, mas eu sei o preço que eu paguei por isso. Então, eu posso contar para que ninguém faça. Mas também alcancei vitória. E ali eu chorando e dizendo: mas Senhor, eu estava aqui com essa referência aqui, porque também nós que estamos nesta casa, gememos carregados. Não porque queremos, mas porque é necessário passarmos por tudo. E eu chorando e gritando. Irmãos, eu comecei a gritar. Eu lembro que eu joguei uma panela, que acho que essa panela... Enquanto tivesse escada lá em casa, ela ia fazendo barulho no chão. Meu irmão veio correndo de lá. Só que não tinha escada, por causa do chão mesmo, porque fazia muito barulho. E ali eu virei para o meu irmão
Meu irmão em pé assim atrás de mim, e eu gritando aqui na parede, gritava e gritava. Eu falei, Senhor, você não quer me ouvir com voz baixa? Não, tu vai me ouvir agora com voz alta. E comecei a gritar, irmãos, e gritava, Senhor, tu está me ouvindo? Não, liberta, Senhor. E comecei a gritar, e comecei a dizer palavras muito pesadas para quem é uma serva do Senhor. Isso há muitos anos atrás. Porque, Senhor, a minha alma não aguenta mais, Senhor, eu não aguento mais passar por isso, Senhor, tem misericórdia de mim. Meu irmão em pé, parecendo um soldado, bem assim, ó. E eu não vi. Quando eu virei para dar o último grito, eu calei o grito com ele atrás de mim. Ele é obreiro, na época. Ele olhou para mim, o que é que tu tem? O que é que aconteceu? E eu disse assim, eu estou cansada, eu estou muito cansada. Aí tu vai descansar assim, desse jeito. Ele muito engraçado. E tu vai conseguir descansar dessa forma? Deixa eu te falar uma coisa. É na hora dele, é na hora de Deus. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. E aquelas palavras foram me acalmando. Aquelas palavras foram trazendo um refrigério para o meu coração. E o meu irmão disse a seguinte palavra, a seguinte frase: procure viver de acordo com a vontade de Deus. Procure viver de acordo com os princípios do Senhor, que no tempo certo a salvação virá à sua casa. Porque tudo tem data e hora marcada na agenda de Deus. Tudo tem, está lá. Você não tem acesso a essa agenda. Meu irmão conversando comigo. Mas está lá. É só você simplesmente ter visão de fé e confiança, que está lá. Quando foi dito aqui acerca das obras e acerca do nosso modo de estar na presença de Deus, o apóstolo aqui no finalzinho, no verso 10, ele vai falando que todos nós, foi cantado até um hino aqui, né? Falando sobre isso. Todos nós, vou ler aqui, porque todos devemos comparecer. Comparecer. Todos nós devemos comparecer. Primeiro ele diz que enquanto neste corpo habitamos e permanecermos nele, iremos passar. Mas que é Deus que está nesse processo. E que ele empenhou o Espírito Santo para que nós não venhamos passar sozinhos. Aí ele vem dizendo aqui, o apóstolo escrevendo, ele vem dizendo que, porque todos devemos, eu até frisei aqui, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para cada um receber segundo as suas obras. Isso te preocupa ou te alivia? Para refletir, isso te preocupa ou te alivia? Você vai comparecer. Ele vem buscar aquilo que ele deixou. Ele vem buscar. Mas o processo não acaba só na busca dele. Olha que interessante. Não é, pastora Cláudia? Todos, aqui está dizendo todos, não está falando da Assembleia de Deus, não está falando da Batista, não está falando de todos. Todos. Diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba. Essa palavra receber quer dizer pagamento, recompensa, honra. Olha só que interessante. Cada um irá receber a sua recompensa por todo, e na sua tradução ou em outras aí está assim, por todo o seu modo de viver. Não está falando, a palavra obras, ela tem amplo significado. Obras. Se você for buscar no dicionário, você vai ver que tem amplo significado. Mas quando ele fala todo o seu modo de viver, mulher de Deus, homem de Deus, e fica aí a interrogação. Isso traz refrigério para a sua alma, um despertamento. Opa! Eu preciso então rever os meus conceitos. Eu preciso então rever os meus comportamentos. Eu preciso então rever porque eu acho que eu deixei de conversar com quem me ajuda na minha fraqueza.
Eu acho que eu deixei de focar naquilo que eu nunca deveria ter deixado de focar, que é Cristo. Eu acho que eu deixei algo passar desapercebidos aos meus olhos. Eu acho que eu estou deixando, ou deixei. Então, nessa noite, o Espírito Santo traz esse despertamento para a igreja, esse despertar para nossas vidas. Ele traz essa clareza, porque muitos estão vivendo nessa zona de conforto do mundo, focado nos problemas desse mundo, apavorado com o problema desse mundo, desesperados com as situações deste mundo, mas não estão alegres com a vida de Jesus. Mas não estão felizes porque está passando o tempo e a hora é chegada. E eis que ele vem e dirá: seja bem-vindos, benditos do meu Pai. Seja bem-vindos, benditas e benditos do meu Pai. É interessante que quando você vai para as cartas do livro de Apocalipse, ele continua falando lá em capítulo 22. Ele fala: eis que estou voltando, que cedo vem e comigo está a recompensa. O apóstolo fala que quando se apresentar diante do tribunal, ele dará. Não, em Apocalipse, Deus revela a João que com ele, a palavra do Senhor para João: comigo está a recompensa para dar a cada um segundo o seu modo de viver. Segundo todo o seu modo de viver. Reflita sobre isso essa noite. Se coloque de pé. Se põe de pé. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um, mais uma vez. Mateus 16, 27. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Na glória do seu Pai. Irmã Luciana, eu me sinto tão fraca na fé. Olhe para Jesus. Irmã Luciana, eu não tenho vontade de mais nada, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Irmão, segure só um pouquinho aí em pé. O Ministério de Louvor pode vir louvar, por favor, aquele segundo hino que vocês louvaram, por favor. Não sou muito de pedir para os irmãos ficarem esse tempinho, mas eu gostaria. Nós temos ainda, foi me passado até 9h05, mas eu sou bem coerente, pastora, com o tempo. Isso é de mim. Isso é de mim. Já tentei. Meu pastor, inclusive, pastor Edson, ele manda transmitir um abraço ao senhor e à pastora, a missionária Laísa, o pastor John Leno, que na verdade não é Leno, é John Santos. E o pastor Gilson gosta muito de chamar ele de John Leno, né, lá na sede. Mas não é Leno, é John Santos. Carinho deles para com esta casa, para com este povo. Escute, quando ele diz que ele vem na glória do Pai, ele está dizendo, trazendo honras. Eu venho com honras. Novas vestes, novo nome. Eu sei, o Espírito Santo está dizendo isso aqui nessa noite, eu sei que dói. O Senhor sabe que dói, o Senhor sabe que está difícil você vencer as suas forças, não é? Mas Ele não quer que você empenhe as suas forças, Ele quer que você confie na dEle. Ele não quer que você busque força em si, mas busque nele. Ele não quer que você busque ânimo. Você pode buscar exemplos. Olhar para o pastor, olhar para a pastora, para a missionária ID, e olhar e ver exemplos de homens e mulheres de Deus que, mesmo diante de tantas lutas, eu ouvi o testemunho da pastora Cláudia lá na sede. Testemunho lindo. Para deixar a profissão, meu Deus. Eu acompanhei um pouquinho da história. E no meio de tudo que você está passando,
ser o mais transparente possível diante dele, não diante de ninguém. Seja o mais transparente diante dele, porque dele ninguém esconde nada. Mas no meio deste processo que você está passando agora, ciente de que não é à toa, porque tudo há um propósito de Deus. Ciente de que essa fase está passando, você não vai permanecer nela. Ciente de que seu nome está no livro da vida. Ciente de que este nome será substituído por um novo nome. Que essas vestes que estão sendo, Deus, serão trocadas. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos permanecer aqui adorando como este hino. Enquanto isso não acontece, mesmo em luta, mesmo sem forças, vamos permanecer aqui bendizendo a Ele. Irmãos, escute isso aqui. Uma vez um pastor me chamou para ministrar e disse o seguinte: irmã, você fica à vontade para falar assim com a igreja. Irmão, até sorri comigo depois no carro. Pede para os irmãos da glória, tá, irmãos? Que os irmãos aqui assim. É, pastor, a gente passa por cada coisa, né? Ô, Jesus, abençoa. A irmã pode pedir, tá, irmãos? Que os irmãos aqui é bem obediente. Pode pedir para os irmãos da glória. E aí eu respirei fundo, em respeito à hierarquia da igreja. Respirei fundo e o Espírito Santo foi me enchendo. E eu peguei o microfone. E eu disse a seguinte frase a esta igreja: ei, quem tem espírito de gratidão aí? Você tem um espírito de gratidão no seu coração? Você tem motivo para agradecer? Você agradeceu pelo café da manhã? Ou melhor, agradeceu porque acordou? Agradeceu porque tomou o cafezinho da manhã, simples, ou talvez caprichado? Agradeceu pelo almoço, pelo lanchinho da tarde, pela soneca? Agradeceu porque foi trabalhar e voltou para casa livre? Porque essa semana nós tivemos um incidente nosso. E eu estava lá na hora. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu estava lá. Você tem um espírito grato, eu disse a essa igreja. Porque somente quem tem um espírito grato, somente quem de fato tem um coração entregue, somente quem de fato entende quem ele é, somente quem de fato entende o que ele passou naquela cruz e entende a importância do retorno dele, somente esses conseguem adorar e bendizer o nome dele aonde estiver, no ônibus, na igreja, no trabalho, dentro de casa, aonde estiver, vai bendizer o nome dele. Vamos louvar. Enquanto louvamos, eu quero que você ore pela sua vida. Vamos lá? Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz do coração? Você consegue entender isso? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar Não importa no onde mais você profundo mar, nunca poderei me ausentar
Sabe por quê? Tu és o Deus que me sonda. E por que mais, igreja? Tu és o Deus que me vê. E o que mais, amada igreja? Não tenho todas as respostas. Mas de uma coisa eu sei. De uma coisa eu sei. Não importa. Por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Ele te sonda. E como Ele te sonda nessa noite, eu quero fazer um convite especial a você. Você que entrou nesta casa, você que entrou aqui, esse é o primeiro convite, pela primeira vez, e quer conhecer esse Deus de uma maneira mais profunda. Olha só que letra linda. Minha força vem do Senhor. Olha que lindo. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Nada pode calar. Venha ser esse adorador. Adorar é o que sou. Nada pode calar. Que igreja? O adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar Só a igreja. Só a igreja cantando. Só a igreja. Só a igreja. Só a igreja. Isso aí. Segura. Diga isso para Jesus. Diga isso para o inimigo da sua alma ouvir. Diga isso para que o inimigo da sua alma ouça que a sua adoração é dele. Mais uma vez, adorar. Gemendo e chorando, você vai adorando. Enquanto neste corpo você habita, ou habitar, permaneça em adoração ao Senhor. Deus abençoe, amada igreja.